Esse é o tema, desafios da segunda geração. Realmente é uma fase muito difícil. Os especialistas mencionam claramente que apenas 33% das empresas familiares vão ter sucesso na transferência de comando da primeira para a segunda geração. Quer dizer, embora muitas vezes as pessoas não acreditem nesse número, que é um número, uma taxa de sucesso baixa em relação aos 100% que você poderia ter sucesso, mas é importante a gente entender um pouco as características de cada geração. Quer dizer, na primeira geração, a geração dos fundadores e fundadoras, eles estão ali no comando da empresa, foram eles que fizeram a empresa familiar. Uma outra característica é o empreendedorismo, quer dizer, isso nasce junto à própria empresa que está ligado aos fundadores e fundadoras. E principalmente, os conflitos que existirem na família, eles ainda são administrados pelos pais. Quando você muda para a segunda geração, esses fatores também podem ser alterados, ou seja, não estarão mais os fundadores e fundadoras lidando com a gestão, os conflitos vão aparecer e eles, muitas vezes, não vão ser administrados mais pelos pais. Quer dizer, eles vão o gerenciamento disso vai ser feito pelos próprios herdeiros, podem ser primos, irmãos, e que muitas vezes tragam mágoas do passado, e aí os conflitos ampliam. E aí, somada a falta de empreendedorismo, que pode existir também, ou seja, o empreendedorismo ele é uma característica que necessariamente você não precisa transmitir pelo DNA. Então você junta essa situação e você vê o aspecto ficar mais difícil. Por outro lado, eu acho que a gente também não pode olhar a sucessão só pela empresa, só para quem vai gerenciar a empresa, ou muito menos da sociedade, ou seja, o sócio da empresa, mas pela perspectiva da família. Quer dizer, a família ela tem normalmente uma pessoa que cuida de todos. Quer dizer, ela marca os eventos, ela marca os jantares, ela harmoniza os conflitos, ela está sempre fazendo esse relacionamento com as pessoas. Quando essa pessoa não está mais, aí, novamente, os conflitos podem aparecer em grande escala e, com certeza, como eu havia falado há alguns instantes, permeados de mágoas e passados, e aí lidar com isso se torna bastante desafiador. Agora, por outro lado, eu acho que é importante a gente lembrar que esses conflitos, eles têm uma relação com os valores muito fortes. Então, o que acontece? A família, por exemplo, você tem o pai, a mãe, você tem 3 filhos, e aí você tem uma família. É muito mais fácil que os valores sejam homogêneos. Na medida que os filhos vão casando e vão tendo outras famílias, também vão existindo novos valores. E aí os conflitos eles podem aparecer. Porque, veja, você ter ideias diferentes não é o problema. Quer dizer, você pensa, eu gosto do azul, a pessoa gosta do vermelho, e você pode achar alternativa da cor amarela como uma terceira via. Então a ideia, muitas vezes é difícil, claro, de você gerenciar, mas é possível. Os conflitos não, porque eles estão ligados muitas vezes a valores, estão ligados a princípio. Quer dizer, ou seja, é muito difícil você mudar. E é importante que você perceba que os problemas, na realidade, baseados na emoção, eles não vão ser resolvidos somente com ações racionais. Não, ações comportamentais deverão existir e são necessárias para resolver esses conflitos, ou no mínimo atenuar um pouquinho. Agora, o ponto-chave é que eu estou falando muito da empresa familiar, mas isso é empresa multifamiliar, que é o que a gente chama a origem da sociedade do trabalho. Quer dizer, ou seja, profissões similares montam uma empresa afim à profissão de cada um. Por exemplo, 2 engenheiros montam uma construtora ou 2 professores montam uma escola. Então, ela não começa familiar, as pessoas não são da mesma família, são profissionais, eles têm um vínculo pelo trabalho. Só que na medida que os filhos, enfim, as pessoas também vão se tornando mais sêniores, os filhos vão entrando, ela se torna multifamiliar. E quando ela se torna multifamiliar, é um desafio maior ainda, porque na prática, os sócios que se escolheram exatamente foram os que fundaram a empresa. Mas os filhos que estão vindo, eles não escolheram o sócio. Então, na prática, os sócios entraram de origem, os sócios entraram na mesma data, mas eles não vão sair todos juntos. Então, o que vai acontecer é que os filhos de um vão trabalhar com os sócios do outro. Então, do pai, ou seja, da mãe. Então, esse tipo de coisa, não só ele pode provocar um conflito geracional, mas um outro motivador acontece bastante. Ou seja, muitas vezes os filhos, eles conhecem o sócio dos pais pelo olhar dos próprios pais. Quer dizer, ou seja, isso pode ser uma verdade, mas pode não ser bem assim. Então, quer dizer, quando você entra enviesado, com uma visão que talvez não seja a mais verdadeira possível, você também já entra numa situação muito mais de segurança, você já está se protegendo cada vez mais. Então você veja que tanto na prática, quando você tem uma sociedade familiar ou uma sociedade multifamiliar,
essa questão da societária, ela é bem difícil e é nesse ponto que pega o desafio da segunda geração. Porque enquanto os pais, vou dizer, enquanto os pais eles estão vivos, eles administram uma série de conflitos. Como conflitos? Nas empresas familiares, eles estão presentes em 85% dessas organizações, é fundamental que haja um gerenciamento, uma mediação, muitas vezes, desses conflitos. Agora, essa nova sociedade que ela vai surgir, ela é uma sociedade que a gente tem que primeiro lembrar que os filhos não são criados para serem sócios, eles são educados para serem irmãos. E você ser irmão é completamente diferente de você ser sócio. Por isso, na realidade, que essa nova sociedade, ela tem que ser construída com muita paciência, com muita humildade, com muita comunicação, com muita transparência. E as mágoas que existirem, elas têm que ser tratadas em outro fórum, e não no fórum da sociedade que é ligada à empresa. Um aspecto bem positivo e que a gente indica bastante é a criação dos conselhos societários. Quer dizer, quando você cria o conselho, você instala um sistema de governança na empresa familiar, e aí você pode ter o protocolo familiar, o acordo familiar, o mesmo acordo societário, e você tem também os conselhos societários, que nas empresas menores, eles não vão ser sofisticados como uma empresa que exige ter conselho de administração, não é um conselho societário. Na prática, ele é um fórum que só se reúne, claro, para avaliar como está a empresa, avaliar como está a estratégia, mas tomar as principais decisões e monitorar o que está acontecendo. E é nesse fórum que, quando os herdeiros vão participando, mesmo antes deles serem sócios, e com os pais em vida, você tem uma chance de ter uma sociedade melhor. Porque, veja, o que os filhos recebem, na prática, é uma parte do capital, só isso. Eles não recebem um relacionamento societário. Essa cultura societária você vai construir vivendo, no exercício. Quer dizer, ele é um exercício e é um exercício contínuo, não é um exercício fácil, é um exercício difícil, mas que ele deve existir. Só assim, com essas características e com esses instrumentos, a gente consegue constituir uma nova sociedade. Esse, sem dúvida nenhuma, talvez seja o maior desafio da segunda geração nas empresas familiares. Pense nisso.